Todos os dinossauros precisam uns dos outros. Os carnívoros, principalmente, precisam dos herbívoros e dos onívoros para se alimentarem. Os herbívoros podem se defender, os onívoros também podem se defender dos ataques dos carnívoros. Mas muitas vezes eles atacam os carnívoros por causa de motivo. E não porque, eu já presenciei um amigo meu que não tinha motivo para atacar os carnívoros. E ele pagou um preço muito grande por isso. Hoje eu vou contar a história do meu colega que ficava provocando carnívoros, brincava com carnívoros e acabou pagando um preço muito alto por isso. Você deve estar se perguntando quem sou eu, não é? Eu sou o Luiz, eu sou um oranossauro e eu irei contar a história do meu amigo Marcos, o iguanodon. Há anos atrás, exatamente uns 4 anos atrás, Luiz, o oranossauro, se reunia com os meus 2 amigos, o Triceratops e o Oviraptor, que eu não vou falar o nome deles aqui. E também tinha o meu amigo, o iguanodonte, que o nome dele era Marcos. E nós ficávamos discutindo muito perto da onde eu costumava dormir. Até que um dia o Marcos nos falou que adorava, uma das coisas que ele mais gostava de fazer era sacanear os dinossauros carnívoros de médio e pequeno porte. Eu falei por quê? Ele falou que era divertido, não porque eles atacavam ele, porque era divertido zoar com a cara deles, provocar eles. Aí eu falei que isso não era correto por causa que os dinossauros ainda têm que se respeitar uns aos outros. Se você tem que atacar os carnívoros quando você tem um motivo. Mas ele ignorou isso e nos mostrou como é divertido, ou tentou nos mostrar. Tinha um Carnotauro ali do lado. Ele estava de boa passeando pelo território. Aí o Marcos foi pra cima dele, bater nele, rugir nele, pisar em cima dele. O Carnotauro não gostou dessa atitude dele e decidiu sair do território assustado. O Marcos ficou rindo dele, por causa que disse que ele era um covarde. Aí a gente questionou essa atitude do Marcos, por causa que o Carnotauro não fez nada com ele. Aí o Marcos falou pra gente que não iria mais ser nosso amigo por causa que a gente não concordava com as atitudes dele. Então a gente terminou nossa amizade. Mas quando a noite caiu, aconteceu algo muito perigoso com o Marcos. O Marcos estava indo dormir perto de uma floresta, então ele deitou. Até que um tempo se passou, ele escutou uma voz de dentro da floresta, chamando pelo nome dele. Ele foi atrás para ver quem estava chamando ele, porque essa voz estava incomodando ele, não deixava ele dormir. Essa voz era grossa, isso é demais. O Marcos foi para dentro da floresta à noite. Aí ele viu quem estava chamando ele. Era um Carnotauro, mas não era um Carnotauro normal. Esse Carnotauro não era igual aos outros. Ele tinha dentes grandes. Ele era todo preto e seus olhos eram vermelhos, igual sangue. Então ele ameaçou o Marcos e falou para ele que ele iria pagar um preço muito alto por ter feito aquilo com o Carnotauro. Ter machucado ele e batido nele sem nenhum motivo. O Marcos começa a implorar para que aquele Carnotauro não faça nada com ele. Mas o Carnotauro ignora e fica mais irritado ainda. Então ele acaba mordendo o Marcos com muita força. O Marcos tentou fugir dele, mas ele não conseguiu. O Carnotauro acabou matando o Marcos. No dia seguinte, como o Marcos tinha morrido perto do território dos Parasaurolophus, os Parasaurolophus nos falaram sobre a morte do Marcos. Então depois o território inteiro ficou sabendo da morte dele. Mas ninguém sabia o porquê, por causa que os carnívoros não caçavam à noite. Mas mano, como é que eu sei disso tudo? Por causa que 3 dias depois, o Carnotauro apareceu pra mim. Quando eu tava dormindo, o Carnotauro me chamou. Aí eu fui pra dentro dessa florestazinha que ele estava me chamando. Então eu encontrei ele. O Carnotauro me falou toda essa história de como é que ele matou o Marcos. Por isso que eu sei dessa história toda. Ele me falou que fez aquilo com o Marcos por causa que o Marcos ficava provocando os dinossauros e que já estava de olho nele há um tempo, mas que ele tinha passado dos limites quando ameaçou um Carnotauro e tentou fazer a gente tentar ameaçar o Carnotauro sem motivo nenhum. Ou seja, ele ficou mais irritado com o Marcos porque ele queria que todos os outros dinossauros herbívoros ameaçassem os carnívoros sem nenhum motivo. Por isso que ele ficou muito revoltado. Mas o Carnotauro me falou algo que me deixou assustado. O Carnotauro me falou que ele não era um Carnotauro. Ele podia se transformar em qualquer dinossauro. Ou seja, se o Marcos ameaçasse, por exemplo, um Baryonyx, ele mataria
o Marcos em forma de baryonyx. Aquela não era a verdadeira aparência dele. Ele podia mudar de forma. Então ele falou para eu ir dormir, que ele não ia fazer nada comigo por causa que eu tive uma atitude certa em questionar as atitudes do Marcos. Ele falou que eu sou uma pessoa que merece admiração. No dia seguinte, eu falei para todos os dinossauros sobre o que aconteceu com o Marcos e quem tinha matado ele, que foi um Carnotauro todo preto com os olhos vermelhos. Na verdade, ele não era um Carnotauro, mas todos os dinossauros não acreditaram em mim, falaram que eu tava ficando maluco. Então, eu estou aqui fazendo essa entrevista, entre aspas, digamos que é entrevista aqui para avisar todos os dinossauros. Não provoque outros dinossauros sem motivo nenhum, senão esse bicho vai atrás de você à noite, tentar te matar.